Bem-vindo a mais uma edição do Hematodos, onde você aprende tudo sobre a hematologia que você sempre quis saber. Hoje nós vamos falar sobre mieloma múltiplo. Você sabe o que é o mieloma múltiplo? Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse termo ou nesse nome, mas você sabe o que é? Para nos dizer sobre o mieloma múltiplo, principalmente os tratamentos do mieloma múltiplo, temos aqui o super expert Breno Guzmão, da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, que vai falar para a gente como tratar a abordagem no mieloma múltiplo. Breno, obrigado por estar aqui. Obrigado, Fio, pelo convite. Prazer enorme, tá? E eu ouvi dizer que você sabe tudo de mieloma múltiplo, que você vai falar para a gente sobre o mieloma, principalmente tratamento. É Vamos lá. verdade, Breno, que o tratamento do mieloma múltiplo mudou bastante nos últimos 10, 15, 20 anos e que a sobrevida também melhorou no mieloma múltiplo? Sem dúvida e com toda certeza, o tratamento do mieloma múltiplo só tem melhorado. Porque quando uma pessoa procura sobre mieloma múltiplo, eles olham dados antigos e vê que os pacientes não costumavam ir tão bem. Hoje em dia, isso mudou. Completamente. Então, Você quer que eu conte uma curiosidade? eu quero que você conte várias curiosidades, É, não uma. deixa eu te contar. Você sabe qual foi o primeiro estudo clínico de mieloma múltiplo? O primeiro estudo clínico de mieloma múltiplo, em algum lugar ou no mundo? No mundo. No mundo? Olha que interessante. Foi uma droga que se chamava uretano. Uretano? Exatamente. E essa droga, ela foi testada contra placebo, né? Você vê a importância dos estudos Aham. clínicos, da pesquisa evoluir e Sim. demonstrar que uma coisa funciona, um novo remédio pode funcionar. E ele foi testado contra placebo e o placebo ganhou. Ou seja, essa droga nunca foi para frente. É. E qual a curiosidade e a brincadeira desse estudo clínico? Não era brincadeira, lógico. É que o placebo era xarope de Coca-Cola. O placebo? Sério? Interessante. Isso Foi o faz tempo. primeiro estudo clínico, exatamente, na década de 60. Curioso. Eu não sabia um fato Ou curioso. seja, antes do velho, conhecido e ainda usado melfalano. Melfalano. Então, falando em melfalano, Breno, assim, a gente tem pacientes que de diversas idades podem ter o mieloma múltiplo. Criança pode ter mieloma múltiplo? Não é frequente, é super Super infrequente, raro. Então, quem tem mieloma mas múltiplo? no Brasil a gente tem descrito um Criança. caso de uma Um caso. criança, É. de 8 anos de Então, é idade. uma doença que acomete pessoas Sexta década da vida. sexta, sétima, oitava década da É vida. o mais frequente. Então, você tem pacientes um pouco mais jovens, um pouco mais idosos que acabam sendo diagnosticados com mieloma múltiplo. Exatamente. Muda o tratamento desses? Sim, a abordagem muda porque os pacientes, com os anos, eles vão se tornando mais frágeis. Isso é Tá. normal. O ser humano vai envelhecendo e vai se tornando mais frágil. Então, no momento que ele é diagnosticado, não é que ele entra por um caminho. A gente analisa o paciente para saber qual caminho ele deve seguir. Então, você tem dois caminhos iniciais. Exatamente. O caminho de um tratamento mais agressivo Tá. e o caminho do tratamento menos agressivo. Tá. Qual é a questão disso? É que até poucos anos atrás, a gente tinha um tratamento muito apoiado com o transplante para os pacientes que poderiam receber um tratamento agressivo e os pacientes que não recebiam transplante, eles tinham muito poucas opções eficazes. E esse transplante, ele é, então, para os pacientes que toleram o tratamento mais agressivo. Mas Exatamente. é um transplante autólogo. Autólogo. Ou seja, que é Exatamente. as células do próprio paciente que são utilizadas para realizar o Exatamente. transplante. Então, há uns tempos atrás, o que acontecia? A gente selecionava o paciente, individualizava o paciente, via se ele tinha condições de receber um tratamento mais agressivo com transplante e com aquilo a gente seguia. E os pacientes que não tinham essa oportunidade, por diversos motivos, fragilidade, comorbidades, ou seja, outras doenças que colocariam o paciente em risco, eles ficavam com opções bem mais escassas e o resultado era pior. Era pior. Então, a idade deve ter um fator importante aqui. A idade cronológica por si só não deve ser um fator para decisão de transplante, e sim o que ele vem no pacote. Por quê? Porque a idade vai trazendo outras doenças, né? Sim. Diabetes, hipertensão, exposição prolongada a outros fatores, tabagismo, por exemplo, Isso pode complicar o transplante. com certeza. Então, você tenta evitar essa complicação selecionando melhor esses pacientes. Exatamente.
um paciente com 70 anos, por exemplo, ele poderia ser elegível a um transplante autólogo? Com certeza, com certeza. Se ele tivesse esses critérios que você colocou. Exatamente. Não ter nenhum problema de saúde que não seja do mieloma múltiplo que impeça, contraindique esse transplante. Se é um paciente, então, que tem capacidade, tem condições físicas e de ser submetido a um transplante autólogo, como é que é o tratamento desse paciente? Você já vai para o transplante direto? Não, a gente faz primeiro um tratamento que se chama tratamento de indução, que é um tratamento para induzir a resposta da doença, para que o paciente que elimine a doença do paciente, seguido de um transplante de medula óssea. Quer dizer, você precisa primeiro passar por essa fase. Não tem como ir para o transplante direto. Não. Então, justamente a gente reduzir a carga tumoral. Tá. Tá? É reduzir a quantidade de células que estão produzindo a doença. E você conseguindo isso? Conseguindo isso, eu faço um transplante de medula óssea, onde eu faço o quê? No transplante. Qual o sentido do transplante autólogo? São dois sentidos básicos. Um é eliminar qualquer risco de doença residual persistente no paciente. Porque ainda tem células lá da doença. Provavelmente. Sim. Provavelmente. Algumas poucas, dependendo da eficácia do tratamento. Sim. E a outra é que a medula vai voltar a fabricar depois do transplante, que é autólogo. Então é dele mesmo. Então ele vai voltar a fabricar e o que a gente faz é resetar essa medula. Entendi. É como se a gente fizesse Ctrl Alt, delete no computador e resetar e começar tudo de novo. Entendi. E isso é quanto tempo? Essa segunda fase é geralmente quanto tempo? O transplante, os pacientes ficam em torno de 15 dias internados. E não pelo transplante, mas sim pela químio prévia ao transplante, onde a gente coloca por transfusão as células novamente no paciente. Só que essa químio vai provocar o que eu falei, o reset. Então ela vai eliminar a medula óssea velha para poder começar a fabricar nova. E nesse período a gente tem que ter uns cuidados de evitar infecções, fazer transfusões quando necessárias. Apoio. Dar um suporte para o paciente. Até com que a medula pegue. Exatamente. O período de que ele interna, recebe a quimioterapia, recebe no dia seguinte a infusão dessas células e passa mais uns 10 dias até voltar a fabricar. Eu comparo sempre quando aquele trabalho da escola que a gente já fez e agora a gente faz ajudando os filhos, de colocar o feijão no algodão molhado. Aquela tarefa da escola, sim, em que ali você tem que plantar e esperar uns dias para começar a florescer. É a mesma coisa, a gente transfunde a medula nova e tem que esperar uns dias até começar. Essa analogia foi boa. Aí o paciente foi de alta, aí acabou. Acabou o processo do transplante na internação, a gente acompanha de forma ambulatorial, em consultas, para ver se está progredindo bem. E tem tratamento depois do... E depois a gente vai fazer um tratamento de manutenção. Mas tem alguma coisa antes ou vai direto para manutenção? Existem algumas escolas que fomentam o tratamento de consolidação, é fazer um pouco mais de químio, de 2 a 4 ciclos depois do transplante, para depois o tratamento e manutenção. E alguns protocolos, ou seja, alguns esquemas de tratamento que estão pensados dessa forma, tá? Então vai variar essa químio de consolidação pós-transplante entre o transplante e depois o tratamento de manutenção. Vai depender um pouco do que você pensou de linhas... plano terapêutico inteiro. Exatamente. O cuidado integral. Tá certo. Então, quando você vê um paciente, Breno, então, só para entender, você vê um paciente, você já mapeou toda a linha do cuidado desse paciente. Isso é o ideal. Lá na frente. A gente fazer a linha do cuidado integral, pensando no começo, meio e fim. E essa terceira, a fase depois do transplante, seria essa de manutenção. Manutenção. O que é essa manutenção? A manutenção é você dar um remédio, né? Hoje nós temos temos 3 opções aprovadas. Tá. Então a gente dá um remédio para evitar que volte, tá? É aquela coisa, novas analogias. Manda. É quando você vai pendurar um quadro na parede, você vai botar um preguinho, né? O tratamento de indução é aquelas marteladinhas várias. Tá.
Aí depois você dá uma martelada forte, Pra fincar. que é o transplante, Sim, e depois você deixa uma massinha ali para segurar. entendi. É boa. Boa analogia. Dá para entender bem. Então, primeiro você dá aqueles tapinhas para acertar Exatamente. o ângulo do prego, para ficar para não. Se você der Ah, e uma martelada desde o e o início, ângulo ele estiver vai bom, entrar errado. Então você vai, acertou, aí você começa a marretar mais. Mas, aí dá uma firme e depois Então, faz o acabado. essa batidinha é indução. A mais forte, O transplante, transplante, depois a massinha, a manutenção. a Para manutenção. manter firme E essa contínuo. manutenção você precisa ir é no hospital que recebe? Tínhamos até pouco tempo as opções de 2 drogas que são comprimidos Oral. orais, né? Ambos de forma oral. E agora, recentemente, foi aprovado através de um novo estudo que a gente vai poder usar também injetável, um Tá bom. anticorpo injetável. Então pode ser Esse oral. injetável pode ser endovenoso ou subcutâneo. Entendi. Então, e esse período depois da manutenção, ele é por quanto tempo que a pessoa fica? Essa é uma discussão importante porque inicialmente não se sabia se era 2 anos, se era mais tempo, tá? Alguns estudos mostraram que se persiste o paciente com tratamento contínuo até intolerância ou que a doença se manifeste, ele vai se beneficiar. Porém, tem um estudo também em inglês que mostra que depois de 5 anos também não vale muito a pena. Se ele está bem em 3 anos, é o principal. Entendi. 4 anos também, muito mais não vai valer muito a pena. As novas modalidades de avaliação do benefício da manutenção é através de detecção de doença residual mínima. O que é isso? É ver se você enxerga uma agulha no palheiro. Entendi. Se você não enxerga resquício de doença, em sucessivas avaliações nos tempos determinados pelo estudo, você estaria apto a ir tirando. Essa estandarização da técnica para fazer essa análise rigorosa e que vai determinar um caminho ou outro, ainda não está tão, vamos dizer, estabelecida no Brasil. Entendi. O acesso a ela. E o paciente que não tolera o transplante, paciente mais frágil, tal, que historicamente era uma situação ruim, Aham. porque a gente se apoiava muito no transplante como o nosso guardião de dar uma boa martelada, e hoje em dia contamos com combinações de remédios que dão resultados quase similares sem o transplante. sem o transplante. Então isso é um avanço. Gigantesco. Então o paciente que o médico não julgue que o paciente Era seja... assim, antigamente era assim, o paciente não é elegível a um transplante. Tá. Que pena. Entendi. O resultado será bem pior. Entendi, porque não tinha tantas opções. Agora você não é elegível a um transplante, porém eu tenho excelentes alternativas de tratamento e que eu não vou arriscar a colocá-lo num transplante e que seja pior que o tratamento. E são bem tolerados esses tratamentos que não incluem o transplante? Muito bem tolerados. Então os pacientes vão bem. Muito bem tolerados, resultados fantásticos. Ou seja, a gente dá qualidade de vida e quantidade de vida aos Então, pacientes. é por isso que o resultado tem melhorado, então, ao longo dos anos. Por causa dessas novas Exatamente. terapias. E beneficiou muito mais os idosos do que os jovens. Agora, quando o paciente não vai para o transplante, Breno, você tem dessa indução, essas fases que você falou? Não, é diferente. Não, então o tratamento é contínuo. Ele Essa indução é contínua. vai direto. Vai direto, ele fica recebendo por longo tempo até que a doença volta a se manifestar. Porque, como sabemos, o mieloma múltiplo ainda a gente fala como uma doença incurável. Então, esses pacientes são acompanhados, mesmo na vigência do tratamento e depois. Mensalmente. Tá certo. Existe uma doença parecida com mieloma, que é a amiloidose, que é uma doença que tem umas características muito parecidas com mieloma múltiplo, mas ela é um pouco diferente. Como é que ela é diferente? É assim, a raiz é a mesma, nasce da mesma célula. Só que essa célula que está doente, ela no mieloma múltiplo se manifesta de uma forma, provocando anemia, insuficiência renal, lesões ósseas, a elevação do cálcio. E no caso da amiloidose, essa mesma célula está se manifestando de outra forma. Ela se deposita no coração,
no rim, então ela vai provocar a disfunção dos órgãos onde ela se deposita. Tá certo. Mas a proteína é parecida. A proteína é a mesma, produzida pela mesma célula. São formas Entendi. diferentes de manifestação de uma mesma célula doente. Só que essa proteína gruda Exatamente. no coração e nos rins. Principalmente o coração e Sim. rins. E o tratamento ele é diferente do que você falou aqui para mieloma ou ele é parecido? A forma de você estabelecer a estratégia é diferente, utilizando os mesmos remédios, porque a raiz do problema é a mesma, né? É a mesma célula doente, que são os plasmócitos. Então, como é a mesma célula que está doente, a gente usa os mesmos remédios. Só que, como ela se deposita em órgãos nobres, como coração e rim, a gente faz uma avaliação muito mais minuciosa para saber se esse paciente deve ir a um transplante ou não, porque a gente vai levar um paciente a um procedimento agressivo com um coração frágil. Quer dizer, as complicações podem ser maiores. Exatamente. Então essa seleção do paciente ela é mais... É muito mais rigorosa. Então o transplante também ele é aplicado na Porque mesma não dose. conta tanto as comorbidades, ou seja, as doenças que ele vem trazendo do seu envelhecimento natural. É o dano que a própria doença está causando que possa impedir realmente que o paciente vá ao transplante. E se o paciente não é candidato a transplante? Vamos supor que você fez a avaliação, coração, rim, outras coisas, e você não julga que o paciente vai tolerar um transplante. Ele também, o prognóstico, aí cai, que nem você falou no mieloma há uns anos atrás, ou o prognóstico ele tem melhorado? Melhorou pela presença de novas combinações, Então, de novos estudos. também Então, se também se beneficiou. beneficiou. Também se beneficiou. Esse grupo de pacientes também se beneficiou, porque antes era órfão de opções. Trata-se de uma parte mais rara de manifestação. Então, desenvolver pesquisa clínica nesse cenário é mais difícil, porque você conseguir um número maior de pacientes demora muito. Então, é difícil. Então, melhorou com a presença de novos estudos clínicos e o futuro dessa doença é a associação da destruição da quimioterapia, que destrói essas células produtoras, com novos tratamentos que removem a proteína depositada. E esse é o grande desafio, Santo grau, o enigma que está tentando ser desvendado, porque, como você sabe, tem alguns estudos em andamento, algumas alegrias e tristezas com resultados que aparecem e desaparecem de benefício. Mas no geral é promissor, né? Tanto Promissor. no mieloma... A ideia é fantástica. Quer dizer, só para concluir, então, você tem nos passado que o prognóstico, né, que é o que a gente acaba discutindo quando a gente fala em tratamento, tem melhorado muito nesses pacientes com diagnóstico de mieloma e amiloidose e continua a melhorar com a introdução de novos tratamentos. E novas formas de tratar, né? Que são associadas. Uma não substitui a outra. Atuaremos em diferentes mecanismos, um de diminuir a produção e outro de remover o que já está produzido. Excelente. Então, e os resultados com mieloma também melhorando muito. Também. Cada congresso, cada ano. Quando a gente estava nos anos 2000 foi ontem. Para a ciência é pouco tempo. Para a ciência é pouco tempo, para o futebol também. Eu ainda me lembro da Copa 2002. Então, para quem não ganha mais Copa do Mundo, então foi ontem. E nos anos 2000, os pacientes tinham uma expectativa, né, de vida com mieloma múltiplo de 3 anos. Se tinha insuficiência renal, inclusive menos. E agora? Hoje estamos falando de 10, 15 anos. Isso com os tratamentos de hoje, sem falar os que estão entrando. E continuamente entrando, né? Então isso aí provavelmente vai aumentar. Vai aumentar mais. Mais ainda. Em breve, vamos falar de cura. Esse é o grande desafio da área do mieloma. Mas Nós temos pacientes curados. É uma pequena parte, por isso que nós não podemos afirmar Concordo, que é uma doença curável. Como é uma minoria de pacientes, a gente não pode falar abertamente que vou curar o paciente. Mas estamos no caminho e cada vez temos mais pacientes que a doença não retorna. Então, estamos no caminho certo. Tem pacientes que já estão curados, só que a gente não pode. Não se atreve a gente não sabe. Breno, excelente esclarecimento sobre o tratamento do mieloma múltiplo, aí, bastante esperançoso, muita novidade. Super obrigado por o seu expertise.
Obrigado aqui a com a você gente. pelo convite. Imagina. E obrigado a vocês que estão nos assistindo em mais um episódio do Hematodos, onde você aprende tudo sobre hematologia que você quer saber. E não percam os próximos episódios do Hematodos, onde será discutido vários tópicos dentro da hematologia, inclusive o mieloma múltiplo. Nos vemos lá.